Irmãos, creio que todos ouviram atentamente. É uma mensagem com bastante profundidade a ser meditada. Porque de maneira superficial, algumas pessoas entendem que disciplina é algo ruim. Por que entendem assim que viver uma vida disciplinada é algo ruim? Porque não entenderam o valor que tem a disciplina na sua vida. A pessoa que é disciplinada na parte material, no seu trabalho ela é promovida, é bem recebida. Na parte da convivência, do seu relacionamento, é uma pessoa que não desvirtua os seus princípios, ela é disciplinada aquilo que lhe guarda como honra e pureza. A disciplina, ela promove a pessoa ter uma vida de bem-estar social melhor, porque ela não se deixa cair nas ilusões, nas coisas passageiras. Agora, quando nós falamos disso, sabemos que o resultado da disciplina é importante na vida do ser humano, na parte material, e quando nós falamos na parte espiritual, este valor é maior. Por quê? Porque as coisas materiais, um dia ela vai se acabar, um dia tudo é terminado, mas o que é espiritual, ele é permanente. E como nós somos disciplinados na parte espiritual? Primeiro, não deixando que os sentimentos ocultos ocupem a nossa vida. Primeiro passo. Quando eu não deixo que esses sentimentos venham a ocupar o meu coração, a minha vida, eu já estou me protegendo. Por isso a disciplina é o escudo de proteção à nossa alma. Quando eu procuro ouvir o ensino da igreja, a mensagem e praticar, eu estou elevando o meu grau de santidade. Veja a importância da disciplina na parte espiritual. Eu praticando, vivendo o que eu aprendo na igreja, colocando de maneira disciplinada na minha vida, eu elevo o meu grau de santidade. Agora, o que acontece quando eu não vivo desta maneira? Eu parto para o princípio da desobediência. E agora eu trago uma palavra do venerável São Tiago. Ele registrou a seguinte palavra: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte dela, porque aquele que assim o faz engana a si mesmo. Agora aí está para que os irmãos entendam. Como está a sua vida hoje? Você está sendo um jovem, uma moça, um senhor, uma senhora, um pai de família, praticante ou ouvinte? Como que é a pessoa que é apenas ouvinte? É aquele que vem à igreja, ele passa o seu tempo aqui na igreja, ele gosta da igreja, ele vem aqui, mas é como eu disse no início da reunião, ele não participa da reunião, ele não canta os hinos do inário, ele não faz a oração quando senta no seu lugar, ele não aprecia o hino cantado pelo coral, a musicalidade apresentada pela orquestra. No momento da mensagem, esta pessoa se distrai. Então é a pessoa que é um ouvinte, ele passa um tempo, mas muito despercebido, entra de cá, sai de lá. Ele não guarda para si e não coloca em prática. Agora a pessoa que é praticante, ele vem aqui, ele com atenção observa, aprende, ele fala, agora eu vou viver o que a Santa Vó Rosa está me ensinando. Eu agora vou fazer da minha vida o que o irmão Aldo tem ensinado, o que ele tem aconselhado. E qual é o resultado disso? A bem-aventurança. Reunião de quinta-feira falamos sobre a bem-aventurança. É o resultado de praticarmos o que aprendemos na doutrina da igreja.
Jesus ele falou na parábola dos 10 talentos. Foi dado a cada um segundo o merecimento deles. E aqueles pegaram os talentos, uns multiplicaram, outros em menor quantidade, e outro não fez nada. A pessoa que vem à igreja ou até ouve sobre a palavra de Deus, precisa ser como aquele que multiplicou os talentos. Ele precisa ouvir, aprender, praticar e viver, que aí a multiplicação é a recompensa. E esta recompensa é bênção, é prosperidade na sua vida espiritual e moral. Agora, se for como aquele que pegar o talento e escondeu, nada fez com ele, o que diz a palavra na parábola? Será retirado e dado àquele que multiplicou. Então nós precisamos estar na condição de apostólicos, de homens e mulheres que esteja neste mundo procurando a cada dia estarmos mais aperfeiçoados na nossa vida espiritual e não cairmos ou não regressarmos na condição de desobedientes, de indisciplinados. Nós não podemos cair nesta condição. Nós precisamos buscar estes santos de Deus, a Santa Avó Rosa, o profeta Irmão Aldo. Eles estão exercendo uma missão extraordinária nos dias atuais, para levar um povo fiel, um povo consagrado, um povo vitorioso, até a última consumação da obra de Deus aqui na terra. E eles estão fazendo a parte deles, irmãos. Agora precisa que nós façamos a nossa, que nós sejamos cuidadosos para não cair nas ilusões, para não cairmos nas tentações. Jovens, hoje, não apenas para os jovens, aos adultos também, mas nós sempre referimos aos jovens porque tem muita energia, tem muita facilidade. E hoje o jovem precisa estar muito atento para não perder a sua comunhão, a sua honradez, a sua beleza como filho ou filha de Deus. Mas como isto pode ser realizado na sua vida? Como você, jovem, moços, moças, poderá ser cada dia mais brilhantes nesta caminhada como filhos e filhas de Deus? Sendo íntegro na tua vida. Quando você é íntegro, não há contaminação do pecado, da desobediência. E quando nós falamos sobre este assunto, é exatamente porque o irmão Aldo diz, os jovens é o futuro. Muitos já passaram por este caminho. Hoje já habitam na glória celestial. Outros não estão entre nós, mas aqui estamos. E quando o irmão Aldo disse os jovens são o futuro, é porque ele tem a esperança nesta juventude para realizar grande obra nesta terra. Seja como pastor, seja como corista, cantando, seja executando o seu instrumento com uma perfeição na música, seja o trabalho de regência, instruindo outros a terem habilidades para executar um trabalho com perfeição, seja como um obreiro, um diácono, uma diaconisa, seja como membros participativos, assíduos. Lembre do convite que eu fiz para amanhã? Isto é ser participativo, é estar colaborando na obra de Deus, participando para que tudo seja realizado. Esta disposição, a juventude tem esta energia, que muitas vezes nossos idosos já não têm mais. A saúde já não permite, mas tudo que eles puderam fazer, eles fizeram. Agora precisa que esta
parte mais jovem, levem avante esta obra. E quando nós estamos enganjados no trabalho da obra da igreja, nós não temos tempo para ficar olhando os erros. Nós não temos tempo para ficar alimentando com as coisas mesquinhas do mundo. Por quê? Porque nós estamos envolvidos com a obra de Deus. Nós estamos realizando e sendo realizados por aquilo que nós fazemos. É isto que a direção da igreja chama a atenção da igreja, a importância do valor que nós temos em dar a nossa salvação. Quando fala sobre alguns fatos, alguns atos que as pessoas têm desvirtuados, lembre-se da palavra de Jesus, que ele disse. Jesus, certa vez, ele estava na casa de Levi, diz a doutrina, e veja o que aconteceu. Ali estavam os publicanos, pecadores. Então os fariseus observavam que junto de Jesus estavam os publicanos, os pecadores, e eles disseram entre si: por que ele come com os publicanos e os pecadores? Eles falaram entre si, e Jesus percebeu que estava esta dúvida neles. Jesus percebeu. Agora o que eu falo aos irmãos, a Santa Avó, o Santo Irmão, eles percebem as fraquezas que muitas vezes há na vida de cada um. Eles sabem. E o que Jesus disse? Ouvindo isto, disse Jesus: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar os justos, mas vim para chamar os pecadores. Qual é esta condição que Jesus se refere, irmãos? Aquele que está bem, ele não precisa de uma medicação. Mas quem precisa da medicação é os doentes. Quem é os doentes que Jesus se referiu? Muitas pessoas às vezes levam esta parte da doença pela parte material, pela parte física. Uma dor na perna, uma dor no braço, uma coisa para cá, outra coisa. Não, não é esta doença que Jesus se refere. Mas a doença que Jesus se refere é do espírito. Muitos que estão com a sua parte física perfeita, mas doentes de espírito, doentes, carentes de um médico para te restaurar. É isto que Jesus fala, irmãos. Eu vim para os pecadores. Vim para trazer luz, vim para trazer oportunidade. Agora esta oportunidade está sendo dada. Os irmãos hoje, que momento maravilhoso, estão aqui na igreja. Olha que grande oportunidade de ouvir a palavra e observar aonde eu estou desobedecendo, aonde eu estou errando na minha vida. Eu estou fazendo o julgamento do meu irmão? Eu estou deixando alguma coisa inconveniente participar da minha vida? Estou alimentando a dúvida? Aonde eu preciso melhorar? O que esta mensagem traz para mim? Porque aqui na mensagem não está direcionada para os fulano, ciclano, beltrano, não. A mensagem aqui é para todos os irmãos que estão aqui presentes, para todos os nossos internautas que estão prestigiando a reunião neste momento, para os nossos visitantes. Vieram aqui buscar uma palavra, vieram aqui poder enriquecer a sua alma, fortalecer o seu espírito, para não mais cair no tropeço, para não mais cair na desobediência. Por isso Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes.
Ele veio para nos ajudar a ser perfeito. Ele veio para nos ajudar a ser bem-aventurado. E agora tem a Santa Vó Rosa, tem o profeta Santo Irmão Aldo, que deixou um legado muito extraordinário para esta igreja, para este povo e para todos aqueles que vierem agregar. Muitos ainda virão fazer parte deste rebanho. Jesus ele afirmou: há muitas ovelhas desagarradas, mas convém agregá-las a este rebanho também, porque são puras, são boas de coração, merecem o galardão, por isso eu preciso agregá-las a este rebanho. E o irmão Aldo ele afirmou: a igreja está preparada para ir avante. E avante nós estamos seguindo, irmãos, vencendo as lutas, superando as adversidades, como um povo fiel. Mas porém, se alguém estiver na condição que está ficando para trás, que está na condição de desobediente, é uma oportunidade agora. Seja humilde. Qual o sentido da humildade? A humildade é um sentimento proveniente da alma, que lhe dá o direito de reconhecer a sua própria fraqueza. Reconhecer que eu preciso de Jesus, eu preciso do Consolador para vencer. Os irmãos ouviram atentamente a palavra do hino: preciso de ti, vem me ajudar. Irmãos, quando nós falamos vem me ajudar, é com aquela convicção: eu quero me transformar, eu quero ser cada vez mais consagrado, não quero mais pertencer ao pecado, não quero ser conduzido ao caminho da condenação, mas eu quero ser conduzido ao caminho da salvação. Irmão Aldo, Santa Vó Rosa, quero ter a tua luz, vem me ajudar com a tua luz. Qual é a luz que eles nos concedem, irmãos, para a nossa vida? Não é esta lâmpada, não. A luz que eles nos concedem é para a nossa alma, para o nosso espírito, luz de contemplar o caminho que leva à glória celestial, luz para que nós saibamos distinguir com sabedoria que isto não pertence à minha vida. Tudo no mundo é lícito, mas nem tudo convém ao Filho de Deus. E o que não convém é considerado como pecado. O que não convém é considerado como desobediência. Se não convém, por que eu vou deixar isto dominar a minha vida? É isso que eu quero chegar ao ponto aos irmãos. Sejam prudentes, sejam sábios. Vamos cada dia valorizar este tesouro, a nossa fé. Vamos fortalecer a cada dia esta fé convicta no poder de Jesus, no poder do Pai, e que eles estão ao nosso lado cuidando, que eles estão sendo esta luz ao nosso caminhar, que o irmão Aldo, a Santa Vó Rosa está nos contemplando, como Jesus contemplou a dúvida naqueles fariseus. Hoje eles contemplam muitas vezes o nosso erro, e eles querem que nós possamos ser encaminhado ao bem, às veredas da justiça. Por isso que nós temos esta mensagem hoje, por isso que nós estamos tendo esta reunião, por isso que nós estamos tendo este tempo para meditar, para entender, para saber melhor como devo tomar as minhas atitudes. Por isso que eu disse aos jovens: não deixe ser iludido pelas coisas que o mundo oferece, mas sejam jovens sábios, prudentes. Vamos levar esta obra avante. Vamos desfraldar esta bandeira branca da paz, esta bandeira da união, esta bandeira do amor fraterno. Vamos levar à humanidade, irmãos, o que há de melhor da graça de Deus, o que há de melhor do reino do Pai nesta terra, que é oferecido por meio desta igreja apostólica. Por isso, eu finalizo com a palavra da nossa doutrina que diz o seguinte:
Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Preste atenção. E nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Por que não é pesado, irmão? Jesus ele afirmou: meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Sabendo disto, e tendo esta convicção de fé desses dois santos que no tempo atual representa toda a autoridade do Pai, não há o que dizer para poder vencer. Tendo uma santa borrosa, tendo um profeta, a nossa vitória é garantida. Por isso depende que nós façamos a nossa parte. Por isso depende do que eu disse na palavra da doutrina: não seja apenas ouvinte, mas sejam praticantes. Guardem esses ensinos em vossos corações. Lembre da palavra do irmão Aldo: a porta aqui está aberta, mas para aquele que permanecer no pecado e não reconhecer a verdade, não se buscar a santificar a sua alma, tenha cuidado com a porta dos céus. Ele veio, ele realizou e continua realizando esta obra extraordinária. E ele nos espera para nos apresentar diante do Criador. Agora, o coral vai concluir a reunião com uma palavra muito magnífica sobre o ministério da Santa Borrosa. Ela é a grande julgadora. Ela teve todo este direito para nos trazer a verdade, a justiça, para sermos habitantes da glória do Pai. Contemplem com coral, grande julgadora. Os componentes do coral e orquestra, amanhã retorna às atividades, a orquestra às 13h50 e o coral às 15 horas. Então sejam bem-vindos aos trabalhos de preparo das atividades do coral.
Irmãos e irmãs, internautas e visitantes, estamos chegando ao término desta reunião. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua determinação de participar desta reunião. Tenho plena certeza que o reino dos céus tem nos contemplado e abençoados a todos na medida que vieram buscar. Da maneira como a sua pessoa pôde compartilhar desta reunião, absorver na sua vida esses ensinos, é a medida da bênção que poderá receber. Deixo o convite para participarmos da reunião de amanhã. Os nossos internautas também. Amanhã nós temos a interpretação da segunda mensagem do boletim, com o tema sobre a falsidade. De acordo à inspiração dos céus, iremos interpretar esta mensagem para a nossa vida. Por isso, não meça sacrifício de vir à igreja, estando em condição, com a sua saúde plena. Vem, participem da reunião, para que juntos alimentamos espiritualmente. Quero convidar, por gentileza, todos que estão assentados, que puderem colocar-se em pé. Nós iremos agora fazer a oração de encerramento. No ato de reverência, com as nossas mãos erguidas aos céus, cabeça curvadas, olhos fechados, para não se distrair, oremos. Bondoso Pai, aqui estamos, felizes por mais uma reunião. Reunião esta dedicada ao Senhor, aonde podemos durante a mesma te expressar nosso louvor, te expressar o quanto nós te amamos, Pai, porque infinito é o teu poder e esplêndido é a tua misericórdia e o teu amor. Pai, neste momento de oração, aqui está a Irmandade reunida neste templo, elevando seus pensamentos diante do Senhor, ó Pai, e te suplicando a tua graça. Muitas vezes reconhecendo por alguma fraqueza, te pedindo perdão, pedindo reconciliação com o Senhor. Olhe por estas pessoas, que os seus pedidos possam ser por ti, ó Pai, atendidos, de acordo à sinceridade de cada alma. A ti, ó Jesus, a Senhora Mãe Virgem Maria, Santa e querida Avó Rosa, profeta irmão Alda, neste momento de oração, peço que os senhores possa realizar grandes maravilhas e prodígios na vida destes teus filhos, porque estão aqui buscando mais desta graça, estão aqui buscando mais desta sabedoria, porque estão com o anseio na alma de serem cada dia mais vitoriosos, de serem cada dia mais definido a tua salvação. Por isso, olhe por estes e derrame toda a graça, toda a bênção sobre estas vidas. Da mesma maneira eu peço também por esses que colocaram seus nomes na caixa de oração, transcrevendo os seus próprios nomes de parentes, conhecidos, até mesmo transcrevendo alguma necessidade para a sua vida. Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Jesus, tome conta da vida e das necessidades que eles aqui apresentam. Sejam aqueles que frequentam as nossas reuniões, sejam esses que intermediam por outros, eu peço que os anjos do Senhor leve a paz, leve a solução aos problemas destas vidas e que possam concedê-las o regozijo de terem a graça e a bênção dos céus sobre o viver deles. Neste momento também eu peço, Pai, por aqueles que não puderam aqui estar por um motivo justo, mas lembraram desta reunião,
outros nos acompanhando via internet a transmissão desta reunião. E estão neste momento curvados diante de Ti, te suplicando. Peço que o Senhor olhe por cada um deles e derrame o Teu poder sobre a vida destes. Peço também por aqueles que muitas vezes a sua saúde horas debilitada, outros acamados em seus lares, outros aos cuidados da medicina. Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Jesus, envia os Teus anjos, levem a estas pessoas o refrigério à alma, possa restituir a sua saúde, se assim merecerem, forem à vontade divina, e os seus dias sejam prolongados nesta terra. Agora, queridos irmãos e irmãs, recebam toda a graça, toda a bênção divina do céu sobre sua vida, na comunhão perfeita do Espírito Santo. Que possam estas bênçãos ser perene, não somente hoje, mas em todos os dias. Assim nós louvamos, glorificamos aos céus, e todos possam ter um ótimo regresso aos seus lares, uma ótima noite de descanso na companhia dos anjos, dos santos de maior autoridade, e que assim na permissão dos céus tenham todos um bom dia de amanhã. Nós louvamos, exaltamos a este poder sublime, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.